Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje nossa aula será sobre transformação geral dos gases. Nós vimos a transformação isotérmica, que é quando a temperatura é constante. Vimos a transformação isobárica, quando a pressão é constante. E vimos a transformação isovolumétrica quando o volume é constante. Agora nós vamos ver a transformação geral dos gases. Aqui é um sistema, tá? 1, 2, 3 cilindros. Então aqui é um sistema. Eu tenho 3 tipos de sistema. Que é o sistema isolado, o sistema fechado e o sistema aberto. O sistema isolado é quando não há troca nem de energia, nem de matéria com o meio ambiente. Sistema fechado é quando há troca de energia com o meio ambiente, mas não há troca de matéria. E sistema aberto é quando há troca de matéria e de energia com o meio ambiente. Então vamos aqui, ó. Na transformação geral dos gases, aqui eu tenho a equação geral dos gases, que é esta aqui, ó. VI vezes PI sobre TI igual a VF vezes PF sobre PF. Esta equação geral dos gases, nós estudamos estas 3 transformações. Transformação isotérmica, VI vezes PI igual a VF vezes PF. Por que o T não aparece? Porque a temperatura é constante. Esta transformação foi estudada por Boyle e Mariotti, chamada como Lei de Boyle e Mariotti. Transformação isobárica, VI sobre TI igual a VF sobre PF. Por que o P não aparece? Porque a pressão ela é constante. Isto é conhecida como primeira lei de Charles e de Luzay. Transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, que é PI sobre TI igual a PF sobre TF. Por que o V não aparece? Porque se trata de uma transformação isovolumétrica e o volume é constante. Isto é conhecido como segunda lei de Charles e de Luzay. Então, gente, está aí as 3 transformações que nós estudamos. Agora nós vamos estudar a transformação geral dos gases. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui o cilindro A, que é o cilindro inicial, que tem essa quantidade de gás, 9 moléculas. Aqui eu tenho o cilindro B, que é conhecido como cilindro intermediário, também tem 9 moléculas. Aqui eu tenho o cilindro C, que é o cilindro final, também tem 9 moléculas. Vamos ver como é que isso acontece. Aqui é o estado inicial, que sai do estado inicial para o estado intermediário, que sai do estado intermediário para o estado final. Por isso é que é chamado transformação de estado. Bom, no cilindro A, quanto que é o volume? VI 20 litros, PI 4 atm e TI 300 Kelvin. No cilindro B, eu chamei de VX. VX 10 litros, TX 8 atm e TX 300 Kelvin. Percebam que T inicial e TX é a mesma temperatura. Se é a mesma temperatura, se trata de uma transformação isotérmica, porque a temperatura não variou. Agora vamos ver de B para C. VX 10 litros, PX 8 atm e TX 300 Kelvin. Final, volume final 20 litros,
Pressão final, 8 atm. Percebam que aqui Px é 8 atm, aqui também é 8 atm. Então, não variou a pressão. Se trata de uma transformação isobárica. E a temperatura aqui é 300 e aqui é 600. Então, de B para C, se trata de uma transformação isobárica. Ora, gente, então nós vimos de A para B, uma transformação isotérmica. De B para C, uma transformação isobárica. E a isovolumétrica, Chaguinho? Vamos ver agora como é que ela acontece. Aqui, ó. Vamos ver de A para C. Quanto que é o volume inicial em A? 20 litros. Quanto que é o final em C? 20 litros. Então perceba que aqui é 20, aqui também é 20. O volume não variou. Se o volume não variou, se trata de uma transformação isovolumétrica. Pressão. Pressão aqui, PI é 4 atm, aqui é 8 atm. Temperatura. Em TI, 300 Kelvin. E aqui em TF, 600 Kelvin. Então perceba que o volume não variou, mas a temperatura aumentou o dobro e a pressão também aumentou o dobro. Ou seja, nós vimos aí, na transformação geral dos gases, as 3 transformações. Olha aqui, gente. Na transformação geral dos gases, ocorre simultaneamente as variações pressão, volume e temperatura. Ou seja, na transformação geral dos gases, acontece simultaneamente a variação de volume, pressão e temperatura. Agora nós vamos ver como é que acontece a transformação geral dos gases em um gráfico. Aqui, ó. Aqui nós temos um gráfico. Aqui é o eixo das pressões, que varia de 0 a 8. Aqui é o eixo dos volumes, que varia de 0 a 40. E aqui nós temos, olha, o cilindro A, o cilindro B e o cilindro C. Cilindro A, cilindro B e cilindro C. E varia de onde? De A para B e de B para C, não é isso? Varia de A para B e de B para C. Cilindro A. Quanto que é a pressão em A? A pressão em A é 4 atm, tá aqui, a pressão já é 4 atm. Quanto que é o volume em A? O volume em A, 20 litros, tá aqui, ó, 20 litros. E aí ele sai de A para B, não é isso? Ele sai de A para B. E B, quanto que é a pressão em B? A pressão em B é 8 atm, aqui, ó. Quanto que é o volume em B? Tá aqui, ó, 10 litros. 10 litros. E agora ele sai de B para C, não é isso? Ele sai agora de B para C. Quanto que é a pressão em B? 8 atm. Quanto que é a pressão em C? 8 atm, tá aqui, ó. Em B, 8 atm, em C também 8 atm, tá aqui. Quanto que é o volume em B? O volume em B, 10 litros. Tá aqui, 10 litros. Quanto que é o volume em C? Volume em C, 20 litros. Tá aqui o volume em C, 20 litros. Agora ele sai de C para A. Quanto que é a pressão em C? A pressão em C, 8 atm. Não é isso? Quanto que é o volume em C? Tá aqui o volume em C. Volume em C é quanto? 20 litros. Tá aqui 20 litros. E aí ele vem aqui, de C para A. Quanto que é a pressão em A? A pressão em A está aqui 4 atm. 4 atm. Quanto que é o volume em A? Está aqui o volume em A, 20 litros. Está aqui, olha, volume em A, 20 litros. Ou seja, nós mostramos no gráfico a variação de A para B, de B para C e de C para A. Mostramos aí que aconteceram as 3 transformações. Transformação isotérmica, transformação isobárica e transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Entenderam, meus queridos alunos? Então, gente, percebe que o estudo dos gases não é difícil. Basta que entendamos a transformação
isotérmica, a transformação isobárica, a transformação isovolumétrica, e depois essas três se resumem na transformação geral dos gases. Eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês decorem. Química não se decora, química se aprende. E é isso que eu quero que vocês façam. É isso que eu estou levando vocês, a entenderem a química. Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele ok, de ativar o sininho para receber notificação de novas aulas. Na primeira mensagem eu estou deixando um link com a relação de exercícios. E no final do exercício eu estou deixando as respostas. Primeiro respondo, depois confiro quantos vocês acertaram. Então é isso, meus alunos, e até a nossa próxima aula.